já teve sonhos espirituais, aqueles que você nunca se esqueceu e acredita que são mensagens de Deus para você, mas quer aprender a interpretá-los? Olá, eu sou Gisele Mascarello, sou pós-graduada em Teologia Bíblica. Seja bem-vinda ao canal. Aqui ajudo pessoas a fortalecer a fé através do conhecimento da Bíblia. Neste vídeo eu vou dar 2 testemunhos sobre sonhos espirituais. Um que eu tive com uma prima minha que ficou grávida e um outro de como Deus escolheu o nome para o meu filho. Sonhos podem ser mensagens de Deus. Se você já teve um sonho que você lembra em detalhes, que passou-se anos, você ainda continua lembrando daquela imagem, daquela sensação, sentimento, tenha a certeza que esse sonho é um sonho espiritual. No canal eu tenho um vídeo onde eu explico a diferença do sonho do corpo, da alma para o espírito. Eu vou deixar na descrição do canal e depois que você escutar estes testemunhos, você vai lá e assiste, porque assim você vai ter uma maior clareza sobre esse assunto. O que nós temos que ter em mente é que um sonho espiritual, quem nos revela é o Espírito Santo. E às vezes ele vai nos revelar tudo de uma vez, talvez ele vai levar anos para te revelar na plenitude, talvez ele nunca vai te revelar. Mas isso não quer dizer que não é um sonho espiritual. Tem pessoas que têm o dom de ter o sonho espiritual, mas não conseguem compreender. Outras pessoas conseguem compreender o sonho espiritual. Então tudo depende também da intimidade que você tem com o Espírito Santo e o dom, tá certo? Então agora eu vou contar o primeiro testemunho, que é um sonho que eu tive com uma prima minha que estava tentando engravidar. Essa prima minha, ela tinha muita dificuldade para engravidar, para ter o primeiro filho foi difícil e ela estava tentando ter o seu segundo filho. Então, eu iniciei uma campanha de oração, por esse propósito dela. Isso foi em 2018. Teve uma noite que eu tive um sonho que eu estava em uma festa de família. Eu lembro de ver algumas primas, de ver a minha irmã gêmea. E no momento ali que eu estava na festa, agora vem a parte constrangedora, mas que eu preciso contar. Então, durante o sonho, eu tive que ir ao banheiro porque eu estava menstruada. E eu lembro que eu troquei o meu absorvente, voltei para a festa e nisso eu encontrei a minha prima, a Carol, que estava tentando engravidar. E ela chegou com um presente para mim. Quando eu abri o presente, tinha 2 mantas. Uma que ficou dentro do pacote, eu não vi que cor ela tinha, me parecia branca, mas eu não consigo ter essa certeza. E a manta que eu retirei de dentro do pacote era uma manta linda, de um tecido lindo, um tecido que eu digo que nem existe aqui na Terra, porque ele parecia escamas de peixe, um brilho rosa, era rosa a manta, uma coisa maravilhosa. E eu lembro de abraçar ela e falar: nossa, que legal, você está grávida. E nisso eu acordei. Quando eu acordei, eu fiz aquilo que eu ensino no outro vídeo, que é esvaziar a minha mente, tentar lembrar das imagens, ver se ela se dissipa ou não. Então, quando a imagem não se dissipa com o tempo, eu vejo que sim, é um sonho espiritual, porque é muito claro, é muito vívido. E após, então, eu ter essa certeza que é espiritual, eu faço uma oração pedindo ao Espírito Santo se ele pode me revelar o que significa aquele sonho. Por mais que me parecia bem claro, na hora eu até comemorei com ela a gravidez, mas eu queria entender os detalhes. Naquele momento, a única revelação que eu tive foi realmente de que ela iria engravidar e não consegui compreender maiores detalhes. Na sequência, movida por aquela alegria que ela iria engravidar, eu tinha essa certeza, essa fé. Eu liguei para ela, dei o testemunho, contei do meu sonho espiritual, ela ficou feliz e 2 semanas depois ela descobriu que estava grávida, ou seja, naquela semana mesmo ela já engravidou. Então toda a família comemorou, foi um momento muito feliz. Para nossa surpresa, quando ela fez o primeiro ultrassom, ela descobriu que era gêmeos. Então eu já consegui entender por que tinha 2 mantos dentro daquele pacote. Mas, infelizmente, com o acompanhamento aí da gestação dela, logo na sequência também, um dos bebês parou de bater o coração. O médico alertou que quando perde a gestação é gemelar e perde um dos bebês, é provável ou comum que perca o outro bebê também. Então nós passamos aí uma semana muito apreensiva e realmente, depois de mais uma semana ela fez um novo ultrassom e realmente não tinha mais nenhum coraçãozinho batendo. Então quando ela me deu essa notícia que realmente tinha perdido os bebês, eu entrei no meu quarto, na época não tinha a minha sala de oração,
Mas eu entrei no meu quarto, fechei a porta, me ajoelhei ao lado da cama e eu fui chorar para Deus, pedir porquê, né? Entender o porquê. Eu sei que nós não devemos questionar ao Senhor, mas Ele não se incomoda se a gente vai tentar dialogar com Ele, tentar compreender. E eu falei, Senhor, por quê? O Senhor me mostrou em sonho que ela ia engravidar. Então, por que engravidar e perder? E nisso o Senhor me disse, mas eu lhe mostrei que ela ia perder. E eu falei, não, como? E aí o Senhor me disse, você viu o sangue no sonho? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Naquele momento do sonho, eu não entendi por que eu estava menstruada, por que eu via aquele absorvente com sangue. Eu pensei, né, da minha forma de pensar, que seria para mostrar que não era eu que estava grávida, e sim ela. Porque no sonho, nenhuma de nós tinha barriga, nem eu e nem ela. Então o Senhor me revelou, né, o Espírito Santo me revelou neste momento, que ela não iria seguir com a gestação. Ela ia engravidar, mas não ia seguir. Por isso que ela não tinha barriga, por isso que eu tinha visto o sangue no sonho. E por que não me revelou naquela manhã, enquanto eu esvaziei a mente, fiz a oração para compreender os detalhes? Porque naquele momento eu não estava preparada. Você entende que no sonho espiritual, o Espírito Santo só vai nos revelar aquilo que nós estamos preparados para ouvir. E naquele momento, pelo meu amor que eu tenho pela minha prima Carol, eu não tinha condições de entender que aquela gestação não iria seguir. Mas o Senhor me mostrou que... Eu me emociono. Mas na sequência o Senhor falou para mim assim, Gisele, pega o livrinho que está ao lado da sua cama. E eu peguei. E nesse livrinho ele era os 4 evangelhos. Né? Então o que eu fiz? Eu comecei a abrir, como a gente faz com a Bíblia às vezes, e tentar ler alguns versículos para ver se me faria algum sentido. E não fazia sentido, eu lia um, não fazia, eu virava a página, colocava o dedo, né? Aquela coisa que às vezes antes eu fazia, hoje eu já não faço. E comecei a procurar em nada. Aí uma hora o Espírito Santo me falou assim, fecha o livro. E eu fechei e fiquei olhando para a capa. E na capa, a capa era uma imagem da Sagrada Família, onde tinha Maria, José e Jesus já menino, uns 4 aninhos, a idade que o filho dela tinha na época. E o Espírito Santo me falou, essa é a família que Deus preparou para Carol aqui na Terra. Então eu entendi que realmente o filho que Deus tinha para que ela pudesse viver aqui na Terra seria o Joaquim, o seu filho. Mas no céu, né, é outra realidade. Né? Nós às vezes vivemos muito com as coisas aqui imediatas, terrenas, e esquecemos da eternidade, esquecemos da nossa morada eterna. Isso me doeu muito porque o Senhor me disse que seria essa a família. Então eu entendi que ela não teria mais filhos aqui, que ela não iria engravidar novamente. E isso foi muito triste, porque eu conhecia a vontade que ela tinha de ter mais um filho, uma filha. Eu não pude falar isso para ela naquele momento, porque ela não estaria preparada para ouvir. Então eu guardei esse segredo, né, no meu coração por muito tempo, na verdade por anos. E acho que foi em 2022, há uns 2 anos, 3 atrás, é que conversando com ela, ela me disse, Gisele, agora eu tô bem, né? Eu já entendi, já aceitei. Eu não tenho mais vontade de ter outro filho, né? Já não estou mais tentando. Então, quando eu vi que ela estava preparada, então eu contei para ela, né? O que o Senhor tinha me revelado. E também pedi a ela, né, a autorização, é claro, para poder contar esse testemunho. Agradeço muito, Carol, por você permitir, porque quando nós partilhamos a palavra, compartilhamos essas experiências com Deus, faz com que outras pessoas consigam compreender como se relacionar com Deus, como ouvir o Espírito Santo, como um sonho pode ser uma mensagem para nos mostrar, para nos revelar, também para nos corrigir, nos guiar, acalmar o nosso coração. Então, essa é a intenção de partilhar aqui alguns dos testemunhos que eu tenho com os meus sonhos espirituais, e agradeço a ela por estar, né, permitindo aí que eu possa partilhar com vocês. E por isso eu quero que vocês também partilhem. Partilhem nos comentários, contem os sonhos espirituais, o que vocês entenderam, ou se vocês não entenderam, como, porque na partilha a palavra sempre cresce. Eu sempre digo isso aqui para vocês. Então, se você se sentir à vontade, coloque nos comentários se você tem esse dom dos sonhos, se você já teve sonhos espirituais, se você conseguiu compreender ou não. E agora nós vamos para o segundo sonho, que é como que Deus revelou o nome do meu filho Igor. O meu filho se chama Igor e quem escolheu o nome foi Deus.
ele que me revelou que eu teria um menino. Bom, eu estava tentando engravidar e contei isso à minha irmã gêmea, a Rosinelli. E ela tem muito sonho espiritual também. Eu estava fazendo acompanhamento de ovulação, o médico era planejado. E eu fui ao médico, eu lembro até hoje, no dia 18 de dezembro. E a médica fez um acompanhamento de ovulação e ele me falou assim, olha, esse mês você não vai ovular, não tem a menor chance de você ovular. Então, relaxa, fica tranquila, passe o fim do ano, era dezembro. E eu falei, tá bom. E passou-se alguns dias, passou o fim do ano. E em janeiro, no dia 7 de janeiro, eu ia pintar o cabelo. Tinha marcado para fazer luzes no cabelo e contei à minha irmã. E ela falou assim, tá, Gisele, mas você está tentando engravidar, você não pode pintar o cabelo sem ter certeza que você não está grávida. Não, o médico falou que eu não tenho nem chance de ovular esse mês, que eu posso relaxar e ficar tranquila. Aí ela falou, não, eu se fosse você faria um exame. E ela dormiu com essa preocupação e rezou, né, pediu a Deus que revelasse a ela se eu estava grávida, porque ela estava preocupada, porque eu queria pintar o cabelo. No outro dia de manhã, ela me ligou cedo, falou, Gisele, não pinta o cabelo, faz um exame de gravidez, porque eu sonhei que você está grávida. E aí ela me contou o sonho dela. Ela disse que sonhou que ela estava na sala de parto comigo e que eu ganhava um neném, e esse neném era um menino, e ele era bem loirinho, e ela disse que a enfermeira entregou para ela e falou, esse é o Igor. E ela acordou. Então, frente a esse sonho dela espiritual, eu conheço a fé dela, sei do dom dela também de sonho espiritual e oração. Falei, tá bom, né? Vou fazer o exame. E fui ao laboratório para fazer o exame de sangue. E, para minha surpresa, eu lembro até hoje que eu dei um pulo no laboratório. Meu marido estava comigo, eu dei um pulo porque foi uma grande surpresa. Eu já estava grávida, realmente eu estava grávida. E aí eu falei para minha irmã, bom, se for um menino, ele vai se chamar Igor. Eu nunca tinha pensado nesse nome Igor, eu nem lembro de conhecer alguém que tinha o nome Igor. Mas eu disse a ela, se for menino, vai se chamar Igor e você vai ser a madrinha, porque no sonho, né, o enfermeiro entregava a ti, então você vai ser a madrinha. E foi assim, né, quando eu cheguei no quinto mês, eu vi que era um menino. Então o nome já estava escolhido. É o Igor que está aí comigo, né? Uma bênção de Deus na minha vida. Meu filho, que eu tenho muito orgulho. E eu chamei ela para ser madrinha. Então, Deus age assim, né? Ele nos direciona, ele nos guia. E quando fui buscar, né, qual era o significado do nome Igor, era Príncipe da Paz. Então, assim, gosto muito do nome do meu filho. Ensinei ele que o nome dele foi escolhido pelo Senhor. É tão gostoso, né, ter esse relacionamento com Deus. Por isso, busque também essa intimidade. Se você tem sonhos espirituais ou não, sonho espiritual é só uma das formas que Deus tem para falar conosco. Deus tem muitas maneiras de falar conosco. Se você não tem o dom do sonho, também não tem problema, você pode buscar outras formas. Aliás, você buscar não, o Senhor busca, porque Ele conhece cada um em intimidade. Deus tem muitas maneiras de falar conosco. Nós temos que aprender a ouvir o Espírito Santo. Falando em ouvir, tem esse vídeo também aqui no canal, Como Ouvir a Voz do Espírito Santo. Vou deixar mais vídeos aqui na lateral para que você siga conhecendo e desenvolvendo essa intimidade com Deus. Paz e bem!